Olá, turma do oitavo ano. Então vamos lá, capítulo 16, Sistema Endócrino. O conjunto das nossas glândulas endócrinas, órgãos que fabricam hormônios, substâncias complexas que agem sobre os órgãos-alvo do nosso corpo. Então, aquecendo. Na figura, o animal é um liger, originado do cruzamento entre um leão e uma tigresa. Portanto, um híbrido, ou seja, ele não se reproduz com outro igual a ele. Resultado da reprodução entre animais aparentados, tá? Ambos são carnívoros, felídeos, mas não da mesma espécie. Você saberia explicar o motivo do crescimento exagerado desse felino? Pensando nisso, os sistemas endócrino e nervoso coordenam o funcionamento do nosso organismo para que sejam exercidas todas as funções e exista total interação entre os órgãos. Na espécie humana, encontramos casos semelhantes ao do liger. Então escreva um desses casos e justifique, pensando no sistema endócrino. Então vamos deixar essa resposta para o final desse capítulo, tá bom, turminha? Então vamos, mãos à obra. Sistema integrado. As glândulas endócrinas lançam os hormônios na corrente circulatória e não possuem canal de secreção. Então nós temos a glândula, tá? Ela lança o hormônio, né, no sangue, e esse é direcionado para o órgão-alvo. Outras glândulas, como as salivares, digestivas, sudoríparas, lacrimais, mamárias e etc., têm canais de secreção, mas como seus produtos não caem na corrente sanguínea, elas não podem ser chamadas de glândulas endócrinas. Suas secreções são externas, isto é, uma vez produzidas, são lançadas na cavidade de um órgão ou para fora do corpo. Por isso, são chamadas de glândulas exócrinas. Somente o pâncreas e as gônadas, que são os ovários e testículos, são glândulas mistas, ou seja, produzem secreções interna e externa. Também podem ser chamadas de glândulas anfícrinas. Os hormônios, turma, são substâncias de natureza proteica com ação específica sobre o órgão-alvo. Agem em pequenas quantidades como se fossem enzimas. Ocorre hipofunção de uma glândula quando a quantidade de hormônio que ela produz está abaixo do necessário ou quando ela é extirpada. Ocorre hiperfunção quando a quantidade de hormônio é produzida em excesso. As glândulas. A hipófise, na base do encéfalo, como está na figurinha para vocês aí, é a glândula que produz maior variedade de hormônios, os quais controlam o crescimento, a excreção, a participação do útero no parto, a produção de leite e o funcionamento de outras glândulas. Então, essa glândula hipófise aqui, ó, ela é do tamanho de uma ervilha, tá? E tem uma função espetacular no nosso organismo. A outra, a tireoide. Ela atua no nosso metabolismo geral, assim como no crescimento e desenvolvimento. As 4 paratireoides, na parte posterior da tireoide, cuidam do controle de 2 sais minerais, o fósforo e o cálcio, que participam de inúmeras funções fisiológicas e fazem parte da composição estrutural do nosso organismo. As suprarrenais, ou adrenais, ficam sobre os rins, possuem 2 centros de produção hormonal, o córtex, uma camada externa, e a medula, ou camada interna. O cortisol, hormônio do córtex, da suprarrenal,
influi no metabolismo das proteínas e das gorduras, além de aumentar a excitabilidade nervosa. A adrenalina é um hormônio produzido na medula das suprarrenais, acelera os batimentos cardíacos, obrigam a transformação de glicogênio, que é um polissacarídeo, um açúcar complexo armazenado no fígado, em glicose, que é um monossacarídeo, ou seja, um açúcar simples. Esse hormônio prepara o organismo para uma situação de estresse, elevação da pressão arterial devido à aceleração dos batimentos cardíacos, dilatação dos vasos que levam sangue com oxigênio para os músculos, relaxamento dos músculos lisos e hiperglicemia, transformação do glicogênio do fígado em glicose, a qual é liberada no sangue para a produção de mais energia. Então, vamos ver agora as nossas glândulas mistas. O pâncreas produz o suco pancreático na sua parte exócrina, o qual possui enzimas que atuam no sistema digestório. A parte endócrina produz os hormônios insulina e glucagon. O primeiro controla o nível de glicose no sangue. O aumento desse açúcar promove liberação de insulina, tornando as membranas celulares mais permeáveis à glicose, que, uma vez absorvidas, mantém normal sua quantidade no sangue. O glucagon, ao contrário da insulina, obriga a transformação do glicogênio do fígado em glicose para ser liberada no sangue, pois sua concentração no plasma deve estar sempre muito baixa. O hipoinsulinismo nas células acarreta a diabetes mellitus, com hiperglicemia e excesso de açúcar na urina, que retira muita água do organismo, ou seja, a pessoa ela urina bastante, com bastante frequência, acarretando, portanto, muita sede. As glândulas sexuais ou gônadas também são mistas ou anfícrinas, como o pâncreas. Os ovários, que são as gônadas femininas, produzem os óvulos ou gametas femininos. Os testículos, que são as gônadas masculinas, produzem os espermatozoides, que com os óvulos são produzidos na parte exócrina. A parte endócrina dos ovários produz estrógeno e progesterona, hormônios ligados à reprodução, à produção de óvulos e ao desenvolvimento embrionário. Os testículos liberam testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Os hormônios sexuais também são responsáveis pelas características sexuais externas ou secundárias, aquelas que permitem identificar o homem e a mulher, ou o macho e a fêmea de outras espécies. Então aqui vocês têm um quadro, com as glândulas, o hormônio produzido por essas glândulas, e a função de cada um desses hormônios. Você sabia? Anabolizantes, como por exemplo certos esteroides, são hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de vários tecidos do corpo a partir do crescimento das células e de sua posterior divisão. Apesar de serem empregados no tratamento de algumas doenças, os anabolizantes são utilizados em grande quantidade por pessoas que desejam manter o volume dos músculos e a força, aumentar o volume dos músculos e a força física. De forma exagerada e perigosa, algumas pessoas utilizam os anabolizantes em grande quantidade e ainda em associação a outros hormônios, para obter o resultado desejado mais rápido, o que pode provocar inúmeros efeitos colaterais indesejados. Dentre eles, podemos citar acne,
impotência sexual, calvície, hipertensão arterial, esterilidade, insônia, dor de cabeça, aumento do colesterol maléfico à saúde, problemas cardíacos, crescimento de pelos, engrossamento da voz, distúrbios testiculares e menstruais e muitos outros problemas. Hipofunção e hiperfunção. É o desequilíbrio no funcionamento de uma glândula, que por algum motivo sofre uma disfunção secretando hormônio a mais ou a menos. Há uma hipofunção quando a glândula é retirada ou produz uma quantidade de hormônio abaixo do normal. Há uma hiperfunção quando a glândula produz hormônio em quantidade acima do normal. A somatotrofina, ou hormônio somatotrófico da hipófise, é aquela que promove nosso crescimento. Uma quantidade muito baixa na infância deixará a criança anã, e uma quantidade exagerada levará a um crescimento excessivo, e a pessoa será um gigante. A hipofunção levará ao nanismo e a hiperfunção promoverá o gigantismo. A tiroxina é um dos hormônios produzidos pela tireoide e requer iodo para ser sintetizadas pelas glândulas, o qual é adquirido através dos alimentos que ingerimos. Nas regiões pobres em iodo, a tireoide é forçada a trabalhar mais para compensar a carência. Esse trabalho a mais é denominado hiperfunção. Conectando. A pessoa da foto apresenta uma saliência nessa região do pescoço, pois a tireoide, ali localizada, entrou em hiperfunção pela falta de iodo, provocando bócio carencial. As autoridades sanitárias e médicas resolveram boa parte do problema propondo uma lei federal já aprovada que obriga o acréscimo de iodo no sal de cozinha encontrado no comércio. Realimentação. Ocorre quando o nível de um hormônio no organismo proporciona o estímulo ou a inibição da atividade de uma ou mais glândulas. A diminuição da quantidade de tiroxina produzida pela tireoide, abaixo das taxas normais, levará à fabricação, pela hipófise, do hormônio tireotrófico, um estimulador da tireoide, que por sua vez estimula a glândula que produz o hormônio em falta, a tireoide. Quando a tiroxina atinge sua taxa normal no sangue, inibe a fabricação do hormônio tireotrófico pela hipófise. Beleza, turma? Então é isso. Então agora vamos fazer essas atividades só para que vocês possam fixar um pouquinho o que foi lido até agora, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Por que, ao estudarmos glândulas endócrinas, chamamos uma estrutura de órgão-alvo? Porque os hormônios eles têm uma ação específica. Número 2. Como os produtos das glândulas endócrinas são distribuídos por todo o organismo pela corrente circulatória. 3. Qual é a natureza química das moléculas dos hormônios? São proteínas. E a número 4, associe corretamente as duas colunas. Pâncreas é uma glândula mista endócrina e exócrina. Então, o A com 3. Gônadas. Gônadas são glândulas ligadas à reprodução. Então é B com 5. A hipófise. A hipófise é a glândula mãe. É aquela que mais produz hormônio entre todas as glândulas. Então é C com 1. E a letra D, paratireoides, são em número de 4 no organismo. Então é D com 4. E a tireoide
ela precisa de iodo para a síntese de seus hormônios. Então é E com 2. Número 5. Os médicos da antiguidade conseguiam reconhecer a diabetes observando que a urina de certos pacientes atrai moscas. Como você explica essa prática? Na urina desses pacientes, turma, tinha muito açúcar, logo atraía as moscas. O diabético possui açúcar na urina. Número 6. O que é retroação no sistema endócrino? Quando falta um hormônio em nosso organismo, a glândula responsável será estimulada. Quando esse hormônio estiver em excesso, a glândula que o produz será inibida. Retroação positiva e retroação negativa. Número 7. Qual é a ligação entre o hipotálamo e a hipófise? O hipotálamo, ele produz os hormônios armazenados na neurohipófise, além de controlar quase todos os fenômenos ligados ao sistema endócrino. Número 8. Por que acontece o bócio? É o crescimento da tireoide por hiperfunção. Como trabalhava pouco, foi estimulado por um hormônio produzido pela hipófise. Número 9. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesses processos podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos que, chegando ao intestino, sofrem a ação de enzimas, quebrando-se em moléculas menores, que são glicoses, por exemplo, que são absorvidas. A insulina, o hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina, ou se sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida. Então, com base nessas informações, pode-se concluir que, letra D, a diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. Número 10. Imagine que você estava andando na praia e deparou-se com um cachorro latindo em sua direção. Em alguns minutos, os seus movimentos respiratórios e os batimentos cardíacos aumentam. Então, letra A. Qual o hormônio que participa dessa reação? A adrenalina. Letra B. Quais são as glândulas que produzem o hormônio dessa reação? A medula suprarrenal. E letra C. Por que nessa situação o corpo reage aumentando os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios? Ocorre para preparar o corpo para se defender da situação que o ameaça. Número 11. Frequentemente se utiliza o teste de tolerância à glicose para diagnosticar a diabetes. Nesse teste, o paciente ingere uma solução açucarada e, a intervalos regulares de tempo, é medida a concentração de glicose sanguínea. As curvas a seguir mostram o teste realizado em um indivíduo normal e em outro diabético. Tá? Então, são duas pessoas, uma pessoa normal e uma pessoa diabética. Então, letra A. Qual das curvas representa o indivíduo diabético? A ou B? Justifique. A letra A, turma, porque durante todo o período a curva ainda se mantém alta. Letra B. Porque esse hormônio é necessariamente injetado na corrente sanguínea e não ministrado por via oral.
porque teríamos o processo de digestão que degrada o hormônio e este não agiria. Letra C. Qual é o nome do hormônio e qual a glândula que o produz? É insulina e ela é produzida no pâncreas. Número 13. Qual é o hormônio responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários no homem? Testosterona. Número 14. Associe corretamente os itens a seguir com os algarismos romanos da figura abaixo e explique. Então, ó, a letra A, diabetes mellitus, ela está associada aqui, ó, com o número 4, tá? Que ela é produzida aqui acima dos rins, sobre os rins. Letra B, gigantismo e nanismo. Então ela está ao número 2, tá? Produzida aqui. Letra C, controle do metabolismo e do desenvolvimento. Então é aqui, ó, número 3. Né? Número 3. Letra D, produção e maturação de espermatozoides. Essa é fácil, né, gente? Letra D, ela vai vir aqui, ó, no 4, no 5, ó. Tá? São os testículos, tá? E letra E, adaptação à situação de perigo. Então a letra E vai estar associada também aqui, ó, ao número 4, tá? As duas aqui, ó. Número 15. A coordenação endócrina geralmente difere da coordenação nervosa por provocar respostas mais rápidas. Escreva se a frase está correta e justifique. Essa frase está errada, gente, porque a coordenação nervosa ela é mais rápida. Beleza, turminha? Então por hoje é só. Semana que vem tem mais.